Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre nutrição das plantas, tá bom? As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso são classificadas como seres produtores. A nutrição das plantas requer absorção de águas e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, uma substância verde que existe nas folhas das plantas. A água e os sais minerais são retirados pela raiz da planta do solo. Esses elementos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas dos condutos internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese, como aqui está o esquema que a tia trouxe para vocês. O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sob o efeito da luz solar. Estão vendo aqui o sol, né? A energia da luz, ela vai para as folhas, certo? Aqui todo o processo para vocês verem, tá bom? E vocês podem também comparar com o esquema que está no livro de vocês de ciências. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, substância verde que existe nas folhas das plantas. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transformam em alimento para a planta. O alimento produzido é chamado seiva elaborada. O caule conduz os alimentos, seiva elaborada, a todas as outras partes da planta. A raiz retira a água e os sais minerais do solo e os transforma em uma solução denominada seiva bruta, que é levada pelo caule até as folhas. Também tem um esquema aí também, tá bom? Para vocês observarem. Gente, existem vários tipos de plantas. E para que elas possam se adaptar ao ambiente em que vivem, elas possuem características próprias para a nutrição. Temos aí as plantas epífitas. Se encontram em locais com transformações vegetais muito densas. Por isso, se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Outros exemplos, as plantas aquáticas requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam, através do processo fotossintético, cerca de 70% a 90% do oxigênio contido na atmosfera. Também temos as plantas que vivem em lugares muito secos, desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Temos as plantas carnívoras ou insetívoras. Não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para seu desenvolvimento. Por isso, elas capturam pequenos animais, insetos, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes do que precisam. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu próprio alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam, certo? Apenas essas plantas, gente, que são as carnívoras, são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo, tá bom? No livro de vocês de ciências,
na página 114 e 115, vocês vão fazer o exercício proposto, tá bom? Leia com atenção o texto que está lá e até amanhã.